Olá! Preparem-se porque hoje nós vamos mergulhar fundo em um roteiro que parece ter sido escrito há muito, muito tempo, mas que continua sendo encenado bem na nossa frente. É o roteiro do poder. Pensa comigo por um segundo. E se os grandes eventos que moldam o nosso mundo não forem só coincidências, mas sim capítulos de um mesmo roteiro? Um roteiro de poder, de dominação e, o mais importante de tudo, de controle sobre a própria realidade. A nossa ideia aqui é desvendar como o controle da realidade é a verdadeira força por trás do imperialismo. E para fazer isso, a gente vai conectar três pontos que parecem distantes, mas que juntos formam uma linha reta e, para ser sincero, bem assustadora. Nossa jornada começa lá no passado, com as guerras do ópio, depois a gente dá um salto para o presente, para a crise na Venezuela, e para fechar, a gente mergulha na distopia de 1984 de George Orwell, que vai funcionar quase como um manual para a gente entender essa história toda. Prontos para começar? Ok, para começar, a gente precisa entender as regras do jogo. O imperialismo, veja bem, não é só sobre conquistar territórios, é sobre impor uma vontade, tanto econômica quanto política, sobre os outros. A definição que a gente aprende na escola diz que o imperialismo busca matérias-primas e mercados. Parece simples, né? Mas a verdadeira pergunta é: como é que você justifica essa imposição? É exatamente aqui que o roteiro do poder começa a ficar interessante de verdade. Vamos para o nosso primeiro caso, as guerras do ópio. Pensa só nisso. No século XIX, a Grã-Bretanha usou toda a sua força militar para literalmente obrigar a China a comprar uma droga, o ópio. E quando a China tentou proibir isso, a resposta foi guerra. O resultado foi devastador para a China. Portos abertos à força, a perda de Hong Kong e uma nação inteira subjugada. E aqui está o pulo do gato, a justificativa britânica para viciar uma nação inteira, uma bela narrativa de livre comércio. Agora vamos pular para o século XXI. As sanções americanas ao petróleo da Venezuela, que vale lembrar, tem as maiores reservas do mundo, são justificadas sob a bandeira dos direitos humanos. Enquanto isso, a presença militar americana cresce no Caribe e licenças de empresas como a Chevron são ameaçadas, tudo para conter rivais como China e Rússia. As narrativas mudam, os atores mudam, mas a estrutura do roteiro parece a mesma, não acha? E isso nos leva à verdadeira arma nesse jogo. Não é só a força militar ou a grana. É a habilidade de controlar a narrativa, de moldar a nossa própria percepção da realidade. E olha, ninguém entendeu isso melhor do que George Orwell. Em 1984, o partido não domina só pela força, mas reescrevendo a história o tempo todo. Esse lema é a chave de tudo. Se você controla o presente, a informação, você se torna dono do passado e, por consequência, do futuro. A ferramenta mental para conseguir fazer isso tem até nome: duplo pensamento. É a capacidade de acreditar em duas ideias completamente opostas ao mesmo tempo. É chamar uma guerra por drogas de livre comércio. É disfarçar interesses econômicos como uma luta por direitos humanos. É uma ginástica mental que simplesmente quebra a lógica. Essa lógica toda torta aparece nos lemas do partido. O primeiro: guerra é paz. Ué, como assim? Simples. Mantendo uma guerra sem fim lá fora, o poder garante a ordem e a paz aqui dentro, unindo todo mundo contra um inimigo em comum. O segundo lema: liberdade e escravidão. A ideia aqui é que a submissão total ao partido é vendida como a liberdade definitiva, a liberdade de não ter que pensar ou escolher por si mesmo. Assustador, né? E o terceiro, que talvez seja o mais arrepiante de todos: ignorância é força. A força do partido vem da ignorância do povo. E a força do cidadão vem de simplesmente aceitar a realidade que foi fabricada para ele, sem fazer perguntas. E tudo isso força a gente a fazer uma pergunta bem desconfortável. Será que esse fantasma de 1984 ficou só nos livros? Ou ele já anda por aí entre nós? As ferramentas de hoje são bem mais sutis e talvez até mais poderosas que as de Orwell. Pensa bem: inteligência artificial moldando o que a gente vê, redes sociais criando bolhas de realidade, censura digital. O controle ficou invisível, quase voluntário. É um tipo de totalitarismo que se esconde na nossa frente. Mas qual é o objetivo final de todo esse controle? Não é o bem maior, não. Em 1984, a verdade brutal é dita com todas as letras. O poder não é um meio para chegar a algum lugar. O poder é o fim em si mesmo. O objetivo do poder é simplesmente mais poder. E a imagem disso é a dominação para sempre. Então, se o controle da realidade é a arma deles, qual é a nossa?
A resposta é simples, mas ela exige um esforço que não pode parar. A grande lição que a gente tira de tudo isso é a seguinte: o campo de batalha mais importante não é o físico, é a nossa mente. Controlar a percepção, a verdade e a história é a verdadeira essência do poder imperialista, não importa se é do século XIX ou do século XXI. A gente não pode ser só espectador passivo nisso tudo. A nossa arma é o pensamento crítico. Se pergunte sempre: quem ganha com essa história? Desconfie de justificativas muito nobres para ações muito brutais. E o mais importante de tudo, assuma a responsabilidade de buscar a verdade por conta própria. Esse roteiro do poder só se repete se a gente deixar. A história não é um destino, ela é escrita todos os dias. E a pergunta final é simples: quem vai escrever o próximo capítulo? Você ou eles?